o Alexandre de Moraes, ele o tempo todo tenta mostrar força. Aliás, é importante falar isso pra gente até relembrar a matéria grande que teve com ele lá no Financial Times, tá? Porque ela rodou bastante. Foi Economist ou Financial Times? Só me corrige. A matéria sobre o Xandão. Ali, tá? O Alexandre de Moraes também entregou, não só... Ele entregou uma vaidade muito grande, tá? E os homens começam a cair isso por conta disso. Ele começa a não medir mais o poder que tem, e quando você não consegue medir mais o poder que tem, porque acha que seu poder é muito extenso, você não sabe também como avaliar qual o tamanho dos seus adversários, né? E a consequência dos seus atos. Não entender o próprio... Achar que você é maior do que você realmente faz com que o tamanho relativo seu para com seus adversários seja avaliado de uma maneira incorreta. Às vezes você acha que você pode arrumar briga com um sujeito que é maior que você. O Alexandre de Moraes, não se iludam, gente, ele teve danos com essa briga com Elon Musk. Ele procurou a saída honrosa em que ele pareceu brabo e tal. Mas ele tirou o Twitter do ar no Brasil. Entendeu? E o ato de tirar o Twitter do ar é igual você tirar a arma do coldre. As pessoas já entenderam quem é o Alexandre de Moraes, as pessoas já entenderam a repercussão. O Alexandre de Moraes perdeu grande parte do poder que ele tinha na imprensa brasileira, tá? A defesa que havia do Alexandre de Moraes hoje resta por grupos de esquerda, alguns juristas alucinados, o Reinaldo Azevedo. Você não vai achar na Folha de São Paulo, a lisura disso ou daquilo. Você não vai achar no Estado, você não vai achar. O Alexandre de Moraes, ele é um bode na sala hoje. Ele é um problema que todo mundo sabe que existe. E ele achando que ele é o super bode. Pô, eu sou o bode mais incrível do mundo. É complicado. O Alexandre de Moraes não pode se esquecer que o poder dele deriva da existência do Bolsonaro. Tão logo o Bolsonaro não exista mais como uma ameaça, tá? Meio que o Alexandre também não existe como solução. Não servindo mais como solução, dado que a ameaça não existe, você também perde a tua validade. E aí entendam isso, que isso aqui é bem importante pra vocês medirem. Ele postergar e ele transformar esse processo numa longa aventura de enfrentamento ao Bolsonaro é bom para manter ele como poderoso. O poder dele depende do Bolsonaro. E isso vocês precisam entender. Você fala, mas como assim depende? Ele é um ditador. Ele não é tecnicamente um ditador. O arranjo garante os superpoderes dele. Ora, a gente poderia falar, por exemplo, que se ele não tiver maioria na composição do STF, você tiver uma composição do STF que não lhe outorgue estes poderes, ele não vai poder fazer nada. As pessoas sempre falam, eu já vi a defesa dele e de outros ministros do Supremo, mas as decisões dele, elas são ratificadas pelo Pleno. Não é que assim, ele numa decisão... Sim, mas as decisões monocráticas dele são sempre ratificadas. Então não dá pra falar que ele é um ditador uno, porque o poder dele é garantido pelos demais. O poder do Alexandre é garantido pelos demais. Então quando só pinta, é o Alexandre, não é o Alexandre, é o Alexandre, é todo mundo, é o Alexandre, é o Gilmar, é o Fux, é a galera toda. No fim todo mundo outorga. E por que outorga? Porque no ano de 2019, o STF tava na parede, o STF estava emparedado, frágil, perdendo todas as decisões, o STF estava sendo macetado. E aí eles achavam que isso era coisa da Lava Jato, aí eles perceberam que o bolsonarismo estava indo pra cima deles. Eles precisavam fazer alguma coisa. Ali, na primeira metade de 2019, eles instituíram aquele inquérito. E foi dado pra ele a responsa do inquérito. Tipo, alguém precisa ser o macho que vai peitar a Lava Jato e depois peitar o bolsonarismo. Quem foi esse cara? Alexandre de Moraes. Ele falou, joga no colo do pai. Ele tinha uma característica, eu já falei isso, policialesca. Ele sempre foi um cara policialesco, cuidou de Secretaria de Segurança aqui em São Paulo, adora uma investigação. É um cara, pode pegar aqui, talvez o Fux também seja saudável. É de longe o cara mais fisicamente saudável do STF. É um homem que adora estratégias de guerra. É um homem implacável ao longo da vida dele, tá? Muito cedo passou em concurso, se torna professor, publica livro, publica tese. Ele é um cara muito efetivo. O Alexandre de Moraes pode não ser, vamos dizer, o homem mais brilhante em termos acadêmicos e tal, mas não precisa. Ele é suficientemente bom e suficientemente inteligente para ser hoje um dos homens mais poderosos do Brasil. E ele fez algo que os outros ministros não fariam, que ele comprou a bronca para ele. Ele comprou aquela bronca. Então entenda uma coisa, o pessoal que tá assistindo. Naquela época, em 2019, todos os ministros praticamente eram atacados. Em maior e menor grau e por razões diferentes. Foi o Alexandre que falou, joga pro pai. Então, ele ganhou perante os seus pares uma legitimidade gigante.
Ao longo do processo, ele passou a ser atacado. E aí ele falou, e aí, vocês vão me deixar sozinhos? Eles, não vamos. Então os ministros do STF não têm apenas dívidas de gratidão. Eles sabem muito bem que todos eles têm o poder que eles têm, porque o Alexandre teve coragem de fazer isso em nome deles. Portanto, eles validam o Alexandre. Então fala assim, o Alexandre é o ditador. Não é ele o ditador. Você sabe, porque, eu volto a colocar, a decisão dele vale porque ela é ratificada pelos pares. Aí você tem que pegar, por que os pares fazem isso? Então o STF tem o superpoder. Sim, a gente pode falar que a gente tem uma... É uma tirania, tá? É uma tirania de muitos, tá? A gente tem uma oligarquia, uma oclocracia, não sei como você quer chamar. Você tem um grupo pequeno de pessoas, composto também pelos ministros do STF, mas não só por ministros do STF, que decidiram o que deve ser feito com o Brasil. E essas pessoas exerceram o poder, as instituições aceitaram a autoridade delas, porque assim, se é flagrantemente legal o que eles fazem, por que o exército não se pronuncia? Por que os demais não se pronunciam? Ora, porque todo mundo aceitou, em maior ou menor grau. Aceitou. Havia um impasse, o impasse foi aceito. O sistema jurídico brasileiro, né? Não, a norma fundamental. Você foi aluna disso, você é advogada, né? A norma fundamental. Aquilo foi tudo redesenhado. Você criou, porque no fundo, o que vale é a força. Não tem norma fundamental. Tem Hans Kelsen, a norma fundamental é metafísica. Tem porra nenhuma. A norma fundamental é uma espada ou uma voz sedutora. No caso, o STF seduziu quem tinha poder e convenceu e fez um jogo de convencimento e construiu um arranjo de poder que permitiu que as oligarquias brasileiras se mantivessem mandando no Brasil. Então, banqueiro que estava sendo preso, dono de empreiteira, político, presidente de partido, todo mundo falou, gente, a Lava Jato, esse jogo ficou confuso aqui, ainda meteram um louco na presidência da República, esse Bolsonaro. Vamos rearranjar. Quem rearranjou? O STF. E quem rearranjou em nome do STF? Alexandre de Moraes. Então é um arranjo, né? Porque assim, o Alexandre de Moraes, o que o Alexandre de Moraes controla na prática? Ele controla o Senado. O Senado. Ele é um representante do Senado, entendeu? A elite outorgou esses superpoderes pra ele, e aí ele, com base nesses superpoderes, ele tem legitimidade porque ninguém contesta perante as legiões. Por isso que ele faz valer os julgados dele. Ele vem com o julgado, os outros pares dele da elite dão ok, e as legiões obedecem. As legiões obedecem. A Polícia Federal recebe um despacho, cumpra-se. E ela vai lá e cumpre. O ato da Polícia Federal de cumprir é um ato de aceitação de uma autoridade. Eles estão aceitando o que veio daquela autoridade. Saca? Então assim, tem que entender o regime pra você fazer uma análise certa. Porque só ficar gritando, ele é um ditador, é coisa de burro. É coisa de burro. Não, é coisa de burro. Então vocês não sabem nem o que vocês estão combatendo. Porque não é... E o bolsonarismo, que finge que é um adversário deles, o bolsonarismo é burro. Porque o bolsonarismo não sabe, então, que é o STF como um todo que outorga esse poder e que o STF tem aliados nos partidos políticos, no Centrão, nos outros tribunais, em tribunais estaduais, no empresariado, nas grandes bancas advocatícias do Brasil. Olha, sabe? Só que como o Bolsonaro, né? Eu vou falar, foda-se. O Bolsonaro e os filhos dele, especialmente o Flávio, fazem negócios com muitas dessas figuras importantes da política brasileira. Fazem negócios! Ganham dinheiro. Então o lance é isola no Xandão. Isola no Xandão. E aí esquece. Vê se o Bolsonaro fala de certos ministros do STF. Nunca abriu a boca pra falar. Vê se ele vai falar de alguns ministros do STJ. O Flávio, então, né? A real é essa. Então quando eles ficam falando, o ditador, Xandão, não, Bolsonaro, dê um nome aos bois, as decisões deles são ratificadas pelos outros ministros que você não cita, por algum motivo, né? Porque o Xandão sozinho não tinha isso.